Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Tá? Essa é uma palestra que já foi ministrada em algumas universidades, em alguns institutos durante esse tempo de Covid. Eu gostaria de trazer para vocês também. Então, muito obrigado por participarem, né? Sejam bem-vindos aí, todos os meus amigos, meus colegas de trabalho da CVC, também sejam bem-vindos aí os convidados do Portal Tecnotours, e que a gente vai trazer para vocês aí uma série de informações das coisas que estão acontecendo no dia a dia e também como é que vai ser a nossa retomada aí no mercado, né? Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva de retomada muito forte, né? Daqui a pouco está chegando aí o momento de abrirmos as nossas lojas, de tomarmos uma outra vida, mas certamente nós um normal que vai ser diferente do normal que nós conhecemos hoje, né? Alguns especialistas estão até dizendo que é o novo normal, embora eu não concorde com essa descrição, né, de novo normal, porque, na verdade, a gente vai ter um normal melhorado, né? A gente vai ter uma perspectiva de situação diferente daquela situação que nós vivíamos. E algumas coisas que já estavam acontecendo, como o próprio processo de digitalização, eles serão apressados nesse período, né? Nós teremos uma digitalização maior e várias coisas que iam acontecer no segundo semestre, iam acontecer no final do ano, vão acontecer nesse momento. Então, a gente está vivendo isso também. Então, é uma oportunidade muito grande, há uma disrupção aí tecnológica muito grande, a tecnologia veio para ficar e de forma produtiva, o que vai transformar certamente o nosso futuro e que vai transformar as nossas perspectivas daqui para frente. E isso é extremamente importante porque a gente precisa ter ciência de que tudo será bastante diferente a partir do momento em que nós retomarmos as nossas atividades, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aí ao longo da nossa apresentação, ao longo do nosso cenário aqui, né? A gente vai falar sobre mercado e perspectiva no pós-crise. Como será esse período o que a gente chama de pós-crise, ou o período em que é o período de retomada aí das atividades a partir do fim do isolamento e das perspectivas de isolamento. Tudo será diferente, tudo será diferente do que nós conhecemos agora. Eu pulei um pouquinho essa questão da apresentação, porque vocês me conhecem, então a gente está falando aqui para uma audiência bastante conhecida, a não ser alguns amigos e alguns convidados do Tecnotours, que a gente também faz questão de saudar, mas muitos também já me conhecem por lá. Então, a gente vai falar sobre o nexialista, o mercado de trabalho, os profissionais, as características de um bom líder ou de um profissional nexialista, os profissionais em tempos de crise e como será o pós-Covid, como será a perspectiva das empresas, dos mercados, do consumidor e a perspectiva profissional acima de tudo. O que a gente precisa ter no nosso radar é que o profissional do futuro ele é um profissional diferente do que era aquele profissional do passado e de um presente muito recente. Como é que era o profissional do passado pós-revolução industrial? Realmente era um profissional que ele era especialista em alguma coisa. Geralmente você era lá o torneiro mecânico, o ajustador de máquina, você era o parafusador, isso nas profissões industriais. Mas também você era o artesão, você era o contador, você era o contabilista, né, que é o que se chamava. Então, você tinha uma especialização em alguma área. E, geralmente, nesse período, no período pós-revolução industrial, a pessoa ela nascia naquela profissão e morria naquela profissão. Até cunhavam uma expressão para esse período que era filho de peixe, peixinho é, né? Como se você fosse filho de um artesão e aí você seria artesão a vida inteira e aí morreria artesão. Então, isso também partia de uma perspectiva que as classes sociais, havia uma separação entre os setores da sociedade, entre as classes sociais, e você dificilmente conseguia ascender de classe. Ou seja, se você nascia numa família mais humilde, você não conseguia ir para uma classe média ou numa classe alta.
A partir do momento do desenvolvimento da sociedade, o período das guerras, né, do entre-guerras, e no pós-guerra, houve um desenvolvimento muito grande, e aí várias outras áreas de conhecimento foram surgindo, e a partir do estudo dessas áreas de conhecimento, o que aconteceu? As pessoas passaram a gente passou aí a ter uma nova perspectiva, né? E a partir dessa perspectiva, surgiram os chamados generalistas, né? Quem eram os generalistas? Eram aquelas pessoas que conheciam várias áreas, que conseguiam trabalhar em diversas áreas. A partir desse momento também é que surgem as universidades, que surgem os programas universitários, onde davam a possibilidade da pessoa, mesmo tendo nascido numa família mais carente, mais pobre, elas se tornariam lá membros dessa chamada elite intelectual a partir do momento em que elas estudavam. E aí, daí para frente, foi se desenvolvendo esse tipo de profissional, que era o generalista, aquele que conhecia diversas áreas. E o profissional do futuro? Com todas essas coisas que nós vimos acontecer e com o próprio desenvolvimento da sociedade, o Walter Longo, que é esse camarada aqui, o Zé Luiz Tavares, aliás, esse é um livro que é bastante legal de se ler, né? Que é o Marketing na Era do Nexo. É muito legal ler esse livro. O Walter Longo, o Walter Longo fala muito sobre transformação digital, sobre digitalização, sobre novos negócios. E o José Luiz Tavares é um professor de marketing bastante famoso. O Walter Longo foi, né, durante muito tempo, presidente da Editora Abril, né? Ele tinha aí diversas atividades executivas, foi vice-presidente da Newscom, tem um currículo muito grande, e eles cunharam um profissional, um tipo de profissional, que é o nexialista. O que é o nexialista? Que eu considero esse profissional do futuro. É aquele que é especializado em alguma coisa. É como se você tivesse a graduação num tipo de universidade, você é graduado, por exemplo, em Direito ou em Medicina, mas a sua especialização, quem cursou Direito lá é especializado em Economia Comportamental. E alguém que cursou Medicina é especializado em Psicologia, né? Então, assim, você ter a formação em uma área, a formação de uma área, e, ao mesmo tempo, você ter uma pós-graduação em outra área. Ou seja, o que é o nexialista? É aquele profissional que, certamente, ele é um profissional que ele entende de alguma área específica, ele é um especialista, mas ele tem um foco geral, um foco de futuro, um foco nas novas atividades. Esse momento, por exemplo, o momento da pandemia, o momento que a gente vive, é um momento da gente redesenhar as nossas perspectivas profissionais. O que você vai ser no futuro? Quais as novas habilidades que você adquiriu durante a pandemia? Então, esse é uma pergunta que fica aí, galera, para que a gente possa responder. Como é que é o mercado de trabalho em tempos de Covid? Nesse momento, as empresas, especialmente empresas de gestão familiar e pequenas, estão em processo de diminuição. A estratégia de sobrevivência, com a diminuição dos postos de trabalho e a manutenção de empregos e atividades. As empresas hoje, as pequenas empresas, especialmente por falta de crédito, são empresas que estão diminuindo, né? Estão em processo de diminuição. E as empresas de gestão familiar passam por um período de dificuldade muito grande nesse momento, em função justamente da diminuição dos postos de trabalho, né? Da diminuição das coisas que estão acontecendo. Então, o que é interessante, pessoal? As empresas trabalharem com essa estratégia de sobrevivência. Que estratégia de sobrevivência hoje? Porque elas precisam sobreviver, elas precisam entrar no momento de sobrevivência, né? Elas precisam entrar nesse momento de sobrevivência. E, para isso, elas têm que tomar todas as atitudes possíveis para sobreviver. E, muitas vezes, elas estão diminuindo os postos de trabalho para manter a maioria dos empregos e a maioria das atividades das empresas, né? Então, as empresas elas investem nesse momento, nesse processo, num processo num processo grande de mudança, né, do seu escopo de trabalho para conseguirem sobreviver. Muitas, o que estão fazendo
Agora, estão fazendo novos negócios. Empresa que não entregava, que não fazia delivery, está fazendo. Empresa que não atuava em determinado ramo está atuando. E isso é uma coisa interessante, faz parte desse processo. Tá? Faz parte desse processo. Bom, os negócios mais afetados durante esse período, né, são o turismo, as academias, os eventos, os shows, os restaurantes, aviação, hotelaria e roupas. E os menos afetados, mas ainda assim afetados: saúde, supermercados, delivery, e-commerce e seguro. As empresas estão buscando esses novos modelos adequados a essa nova realidade de mercado. E o home office, como continuidade das operações, e a descoberta de novas habilidades e novos nichos de mercado. Você podem ver que a maioria dos restaurantes que se mantiveram, de certa forma, com as atividades, eles passaram a fazer delivery. A gente tem um exemplo das nossas próprias lojas da CVC, que elas fecharam nesse período, muitas lojas continuaram em atividade vendendo remotamente. Descobriu-se hoje, mais ou menos, os mercados vendem 15% do que vendiam anteriormente. Mas isso é incrível, porque estão vendendo 15% com as lojas fechadas. Então, várias habilidades foram aprendidas nesse período. E há uma retração de mercado e desemprego. O desemprego pode ser muito alto pós-pandemia, né? Ele já mostra sinais que vai ser mais alto, vai ser talvez um dos maiores índices dos últimos 30 anos no Brasil. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a partir do momento que a gente trabalha na capacitação, trabalha na modificação das nossas habilidades nesse período, é uma forma também de dar uma resposta a isso, porque a maioria não tem feito isso, né? Há uma retração, as pessoas não têm aproveitado muito para descansar, têm aproveitado para dormir, têm aproveitado para assistir live, nada contra quem assiste as lives aí dos cantores, mas esse é um momento também, já que é um momento de crise, é o momento das pessoas fazerem o seu ABC aí e trabalharem muito na questão da especialização. A tecnologia ela é uma aliada, né? Não pensem que ela não é. Isso foi demonstrado nesse período de pandemia, o quanto a tecnologia foi boa para a gente, né? Para a gente. Bom, o que acontece com os profissionais? Né? Há um senso de desesperança, né? Há um sentimento negativo das empresas, lideranças, liderados. O trabalho remoto é um desafio a essa normalidade, tem que haver uma disciplina no trabalho e na gestão, e os princípios de trabalho eles são iguais, mas as técnicas diferentes e o modo de agir também. Né? A gente precisa definir objetivos e uma rotina rígida e um feedback. Tem duas palavrinhas que são muito importantes, eu tenho trabalhado isso com a minha equipe, que é a questão do feedback e do follow-up. A gente precisa dar o feedback a todo momento e ter feedback sobre a nossa atuação com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. O que acontece? Muitas empresas, simplesmente, o líder se escondeu. Não dá para... A gente tem que ter esse trabalho aí tudo. Né? A questão do follow-up, e a gente tem que ter no bolso uma mensagem de esperança. Isso daí é importantíssimo também. Tá? E quais são as características de um bom profissional, de um profissional nexialista? Algumas características importantes. O profissional nexialista é aquele que entende a cultura corporativa. Então, o entendimento da cultura corporativa, corporativa. E é interessante, né, voltando a essa questão do profissional nexialista, né, do profissional nexialista, né, então, assim, a Rose está colocando uma expressão muito interessante aqui, é o líder que não tem todas as respostas, mas sabe onde buscá-la. É isso aí. Ele não tem todas as respostas. Aliás, ninguém tem. Né? A gente vai falar sobre isso mais tarde, porque há um senso de urgência nas pessoas, ou tem gente que está falando assim, eu tenho que buscar superabilidade. Galera, ninguém tem que buscar superabilidade durante o período de pandemia. Isso é um erro, achar que você tem que buscar superabilidade. Você tem que buscar aprimorar as habilidades que já existem em você. Por exemplo, você fala inglês, mas não fala bem, então começa a treinar o seu inglês durante esse período, ler livros em inglês, fazer outras coisas. Eu tenho uma habilidade de liderança, mas não é boa.
Poxa, aprenda sobre livro de liderança. Então, não adianta você também querer, assim, nesse período de pandemia, eu vou aproveitar eu vou aprender sobre cozinha, eu vou aprender sobre física quântica, sobre energia nuclear, vou aprender sobre química aplicada, aí você vai pegar, poxa, esses 5 cursos que você vai fazer, que não tem nada a ver com a sua vida, a sua carreira, vão ser importantes na sua vida? Se for como uma forma de passatempo ou dentro de uma rotina, ok, vale a pena você fazer até para olhar. Mas se for para você achar que vai ficar melhor, vai ficar super capacitado por isso, é um erro. A gente não tem que ter essa dinâmica, porque isso pode nos afetar de outra forma. Então, é importante a gente trabalhar nesse processo. Então, o que o líder nexialista faz? Ele entende a cultura corporativa, valores, missão, visão, né? A dinâmica dos relacionamentos, os jogos de poder, a política, a construção de alianças. Então, esse líder nexialista, ele passa a entender como é que é a cultura corporativa, o que acontece dentro da cultura corporativa. Conhecer a equipe, a gente precisa conhecer os nossos colegas de trabalho. Nesse momento, o momento das reuniões via Zoom, é um ótimo momento para conhecer o outro um pouco mais, né? Porque é os momentos de interação, a gente tem que dialogar coletivamente, a gente tem que dialogar individualmente. Isso não é papel só do líder, é nosso papel também, enquanto liderado, enquanto participante das equipes, conhecer os nossos colegas, porque isso ajuda. Um time que se conhece é um time que joga melhor. Um time que se conhece é um time que ganha campeonato. A gente tem que aprender lá a disseminação dos valores, ter identidade própria, ser um modelo a ser seguido, assimilar os valores da empresa e disseminá-los, participar dos momentos de ciclo. Então, é importante. Você tem comemorado aniversário na pandemia? Você tem comunicado, tem feito aniversário de casamento? Você tem celebrado? Você tem celebrado, né, participado dos momentos? Você tem participado dos problemas dos seus colegas? Você tem participado disso? É importante a gente... Tem muita gente sozinha, não esqueçam disso. Tem muita gente que está passando por um período de pandemia sozinho. E aí é importante a gente ter essa interação com os nossos colegas, né, nesse sentido. Tá? Outra questão aqui que é muito importante. A gente precisa ter uma comunicação clara e objetiva, compartilhar as informações, usar as ferramentas de gestão nesse momento para comunicação, mídias sociais, os e-mails, os cafés. Café virtual, né? Aquele cafezinho que você não pode tomar agora perto, né? Mas a gente tem que partir para isso, comemorar tudo, bons e maus resultados. E administrar o tempo. Esse é o momento de administração do tempo. Aliás, uma dica aí em cima disso, tá, pessoal? Porque muita gente que fala o seguinte, vou fazer uma atividade. Ao invés de pegar essa atividade, cortar ela em 10 dias, não, ele quer fazer as atividades que faria em 10 dias em um dia só. Isso te causa um problema muito sério. Não é à toa que a maior coisa que você precisa ter nessa administração do tempo é a administração da rotina, né? A administração da rotina. Tá? O que é a administração da rotina? Você pegar e estabelecer uma rotina na sua vida. Vai acordar que horas, vai tomar café que horas, vai fazer a primeira atividade física que hora. Então, pense o seguinte, pense em interação com a família, atividade física, leitura e estudo, trabalho, tá? E momento de ócio criativo, aquele momento que você vai ficar sentado. Aliás, eu recomendo, né, vocês vejam aí um comercial que está acontecendo nas mídias sociais, na TV do WhatsApp. Então, tem uma pessoa assim que ela está bem, né, nesse período, esse momento de encontro com ela, né? Porque a pessoa está lá, né, nesse comercial interagindo com a luz do sol e tirando uma foto e mandando a foto da luz do sol, né? Aquilo é um exemplo de momento de ócio, um momento que você não vai fazer nada, que você vai ficar pensando nas coisas, pensando em você. Então, é importante estabelecer e administrar muito bem o tempo. Como será o futuro? Vamos aqui partir para a nossa mais da metade aí da nossa apresentação. O home office como novo normal, ou seja, eu detestei, Adriano, trabalhar em home office. O que eu te sugiro? Muda de empresa, caso a sua empresa opte pelo home office, porque o home office vai ser algo que vai fazer parte do nosso cotidiano. Muitas empresas optarão pelo home office em tempo integral, outras em tempo parcial, algumas outras, mas dificilmente alguém
É claro, atividades que permitam isso. Nem todas as atividades permitem, não dá para ser motorista de ônibus home office, né? Isso daí. Mas prestação de serviço, em geral, a gente vai ter que conviver com esse novo normal. Mas, muitas vezes, o que vai acontecer? Você não trabalha home office, mas o seu fornecedor vai trabalhar home office. Às vezes, o advogado que te atende, ou o contador, vai trabalhar home office. Então, isso faz parte desse novo normal. Empresas terão restrições de higiene e segurança sanitária, com protocolos rígidos, inclusive governamentais. O desenvolvimento de nichos de mercado e produtos premium. As reuniões online e a diminuição dos encontros presenciais. Haverá um aprendizado constante e reformulação de processos gerenciais. O que muitas empresas... O que aconteceu com muitas empresas no decorrer dessa crise? Tiveram grandes problemas de capital de giro, de DRE, de fluxo de caixa, CRE, e o dashboard. Tiveram problemas, por exemplo, a utilizar dashboard de vendas e outras coisas, né, a utilizar. Então, as empresas vão ter que aprender a utilizar esse processo. Mas eu não digo só empresa. Por que eu coloquei em negrito ali a questão do fluxo de caixa? Porque esse problema de fluxo de caixa foi um problema não somente contra que as empresas encontraram nesse período. Esse foi um problema também que os profissionais tiveram problema nesse período. Vários profissionais e várias pessoas não têm fluxo de caixa. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Não tem dinheiro guardado. Veio a crise, rolou o desemprego, não tem de onde tirar. Então, a gente tem que pensar muito nisso, pessoal. A gente tem que pensar nessas palavrinhas aqui, que são palavras empresariais, mas que servem para o nosso dia a dia enquanto profissionais. A utilização massiva de aplicativos e sistemas, isso não tem jeito, e há um impacto econômico significativo nas empresas e um impacto tecnológico sem precedente. Então, assim, quem não gostava de tecnologia teve que aprender a lidar com tecnologia. Quem tinha tecnologia instalada teve que, provavelmente, fazer um update nessa tecnologia, né? E quem já estava na frente está criando novos produtos e novos serviços a partir da tecnologia. A tecnologia, ela vai mudar, tá? Ela vai mudar. Então, e no futuro pós-Covid, como será o novo ponto de venda, né? Haverá uma estrutura do chamado ponto de venda, que ele pode ser um ponto de apoio ou não. Cada vez mais um omnichannel, a gente vai trabalhar num processo muito grande do chamado omnichannel, ou seja, a integração de canais online e offline, a revisão de acordos comerciais, prestadores de serviço, aluguéis. Haverá aí o ponto de venda como um mini hub, ou seja, uma estrutura de apoio às atividades que acontecerão fora desse mini hub. Há um ponto de experiência, o ponto de venda, a loja, o local físico, e também haverá uma ressignificação e utilização das novas possibilidades de negócio. Então, mais uma vez, a gente vai ter que trabalhar em cima desta informação, porque a transformação das empresas vai ser muito grande. E aqui, essa foi uma pesquisa realizada pela Mercado e Consumo, o que é interessante, eles colocam aqui quais as transformações do varejo deveriam ser desenvolvidas com o fim da quarentena para atender às mudanças do comportamento da sociedade. Então, a criação da nova geração de arquitetura das lojas. Então, o que vai acontecer com as lojas, com os restaurantes, com tudo mais? Uma ampliação de espaços, distanciamento, proteção, convívio. Vai ser normal a gente olhar para caixas de supermercado e ver lá uma tela, né, de proteção entre o cliente e o caixa, as pessoas usando máscara o tempo inteiro, né, a loja sendo higienizada mais do que já era. Para 19% das pessoas, haverá uma diminuição do mix de produtos, sociedade mais espartana, sustentabilidade. Vocês vejam que só 19% concordaram com essa afirmação. Eu acho que isso aqui, embora a gente esteja caminhando para esse processo de sustentabilidade, ainda vai demorar um pouco para isso acontecer. Ampliação de tecnologias que permitam experimentação sem toque, então no touch, então pagamento via aproximação e não mais com tecla em tela. Então, assim, tudo isso são demandas e é claro que dependem da tecnologia. Para 35% dos entrevistados lá, a revisão do posicionamento do propósito, né, 35% das respostas. Então, a sociedade cobrando mais das marcas, certamente. E uma revisão do pricing, mudanças na percepção de valor e necessidades essenciais. Então, isso também
vai haver uma mudança, assim as pesquisas atentam para isso. E aí a gente tem a questão dos mercados, como serão os mercados pós-Covid. A diminuição de mercados, especialmente turismo, aviação, entretenimento, restaurantes, consultórios, hotelaria, varejo de roupas, entre outros. E aumentos de mercados antes emergentes. Então, fintechs, e-commerce, aplicativos de entrega, empresas de prestação de serviço tendem a aumentar as suas atividades. E aqui, a Você S.A., do mês de maio, ela trouxe essa pesquisa dos mercados que sairão ganhando. Então, os segmentos que devem crescer nos próximos meses: saúde, logística, tecnologia, varejo e atendimento ao cliente. Isso aqui é muito bom, por exemplo, para nós da CVC, porque o varejo aqui, a gente faz parte desse segmento de varejo. A tendência é também que boa parte das pessoas estejam com compras ou com desejos. Muita gente quer sair do isolamento, não aguenta mais, quer realmente continuar aí viajando e fazendo as coisas. Haverá uma reconstrução dos mercados do turismo, da hotelaria e de eventos, são os principais, talvez, cenários e os principais polos da economia que estão afetados pela pandemia. No caso do turismo, um predomínio de viagens domésticas e de carros, de menor ticket e média aglomeração, com destinos internacionais perdendo importância. E no caso da hotelaria, a gente vai ter que redobrar a higiene, a preferência por alimentação à la carte, restrição nos eventos e a lugares fechados. Os shoppings terão que se reinventar com novos protocolos e terem outra fonte de receita além das lojas. Então, muitos shoppings, por exemplo, estão fazendo drive-thru. Muitos shoppings que não tinham estão se associando a aplicativos de entrega para fazer entrega a partir dos lojistas do shopping. Haverá um impacto econômico, social e tecnológico sem precedentes e um impacto na saúde física e mental das pessoas, certamente afetando os mercados de uma forma geral. E um período de reconstrução da atividade econômica. É importante também esse processo. Os consumidores, muitos consumidores estão desempregados ou endividados com salários menores. Haverá também um consumo consciente para muitos dos consumidores ainda. E as principais mudanças que acontecerão: preocupação com higiene e segurança, evitará aglomerações, um consumidor altamente conectado, que aprendeu com a tecnologia e não largará ela no futuro, e que optará pela segurança das marcas e por produtos premiums. Há uma preocupação com a saúde. E o minimalismo, menos ter e mais ser, ou seja, uma volta às origens. E aí, como será o profissional? Para a gente partir aqui para a nossa última parte, eu vou deixar depois aberto um momento para perguntas, e através do chat, para vocês fazerem as suas colocações. O profissional, ele vai reinventar as relações com o mundo online. Redes sociais, aplicativos de treinamento, de imagem, de vídeo e voz. Terá que ser um profissional altamente preparado, pois construirá conhecimento. Isso eu estou falando para aqueles que aproveitarem a quarentena para se especializar, cursos, palestras, e eu creio que vocês fazem parte desse grupo que está preocupado com isso agora. Esse novo profissional, ele aprendeu com o processo de crise e se tornará resiliente às coisas que vierem a acontecer. Profissões convencionais como vendedor, agente de viagem, contador e administrador e outras continuarão e se tornarão mais importantes, mas terão que se reinventar nos seus modelos profissionais. Um exemplo de modelos profissionais: boa parte dos contadores ainda não conta com assinatura eletrônica via DocSign. Isso vai fazer parte desse novo normal. Muitos agentes de viagem não estavam preparados para atender via WhatsApp, ou via Instagram, ou via Telegram, ou via Facebook. Terão que ter essa habilidade. Muitos administradores, por exemplo, não estavam sequer nas mídias sociais. Eles terão que fazer essa reinvenção com o mundo online. Então, e terão que ser mais consultivos e mais especialistas. É uma volta à especialidade, aquele consultor, e não simplesmente ele como vendedor, como agente de viagem, ou como contador e administrador. Administrará o trabalho remoto ou trabalhará remotamente. Então, são duas coisas distintas. Você fazer administração, trabalho remoto, e trabalhar remotamente. E será colaborativo, da economia do compartilhamento. E aqui, pessoal, ainda desse profissional, é o protagonista de uma nova era.
somos protagonistas. Nós vivemos uma crise sem precedentes na saúde pública mundial, que tem afetado a todos os mercados. E essa crise, a última vez que aconteceu uma crise dessa gravidade foi em 1929, quando quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York, ou em 1917, ou nos períodos de guerra, né, que são períodos de... É como se a gente estivesse vivendo uma terceira guerra mundial sem armas, né? Então, assim, a gente está vendo isso e está tendo a possibilidade de combater isso com outras formas de combate. Nós somos protagonistas de uma nova era. Como o impacto na saúde física e mental sem precedentes, o profissional terá que manter o equilíbrio físico e mental e exercitar a capacidade de lidar bem, né, com os próprios sentimentos. Então, o que é isso? É interessante, pessoal. É que a gente vai ter que lidar com isso, né? A gente vai ter que manter esse equilíbrio, manter a saúde física e lidar bem com os nossos sentimentos. Como é que a gente está se sentindo? A gente está depressivo? A gente está ansioso? Boa parte dos profissionais, eu digo para vocês que 100% dos profissionais serão afetados, de alguma forma. Uns com mais gravidade, outros com menos gravidade. E por isso que é importante daquele modelo mental, ou dos mapas mentais, né? Da gente manter esse equilíbrio físico e mental, através da rotina, através desse exercício do seu autoconhecimento, entre outras coisas. O profissional necessitará de uma mente mais aberta e pensar fora da caixa, no novo normal. E lidar positivamente com as opiniões diferentes das suas ao saber ouvir, né? Então, isso a gente vai ter que ter esse tipo de habilidade, uma habilidade ainda não feita e não encontrada. É o momento de sair da bolha, dos ecossistemas pré-prontos, das regras rígidas das organizações, e ele verá o mundo de outra forma, com inúmeras possibilidades. Então, isso é importante. É um profissional que tende a ser resiliente ao ter vencido a pior crise dos últimos 100 anos. Aí, crise que eu falo, crise de saúde, né? Porque a última foi a gripe espanhola lá em 1917. O mundo fora do trabalho nos dá habilidades muito importantes. Então, a gente está aprendendo várias habilidades ao mundo fora do trabalho, né? Então, é importante a gente ter esse... E o que a gente faz, pessoal, da administração do tempo, da produtividade? Primeiro, você fazer o autoconhecimento, se conhecer melhor, partir daqueles momentos de ócio, momentos de descanso, para você descobrir o que é essencial para a sua vida. Aí tem um testezinho, aí, esse tríade do tempo é muito, muito interessante, né? Tá aqui o site da tríade do tempo para você ver como é que é o seu tempo, né? E uma pesquisa de produtividade da Company, da McKinsey, para Thomas Edison, por exemplo, pressuposto, o sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esse é um conceito antigo. Para as consultorias, segundo uma pesquisa com 300 executivos, C-level, né, C-level são diretores, superintendentes, diretores gerais, presidentes, executivos satisfeitos de uma produtividade de 100, os engajados 144 e os inspirados 225. E os insatisfeitos, eles tinham um grau de 71 de produtividade. Então, assim, um grau de produtividade que ia até 100, que era muito engajado, estava com 144, quem era inspirado com 225, e os insatisfeitos com apenas 71%. Tá? Então, o que a gente precisa desenvolver nesse período? Destaque aqui, ó, é o chamado QS, né? Que é o quociente de significado. E a gente ser alguém inspirador. Tanto o líder inspirador, ele contribui para a produtividade verdadeiramente, quanto alguém inspirado, ele vai contribuir com os outros verdadeiramente. E aí, o que você tem que pensar nesse período? Primeiro, né, aí já é um chamado à atenção de todos, para que você fique bem com sua saúde mental e a saúde física. Passando do ponto, né? Nunca vamos conseguir ler todos os livros, ver todos os filmes ou falar todas as coisas. Essa é uma frase do David Becker, que ele fala justamente sobre isso, sobre a questão das pessoas que elas acabam tendo obsessão por desenvolvimento. A gente não precisa adquirir isso nesse momento. A gente tem outros problemas para lidar. E não é só isso. O que vai acontecer? Há várias formas de aviso que você recebe sobre essa obsessão por
desenvolvimento. O corpo vai falar para você. O tempo livre, você vai ver que você não tem tempo livre, isso é um sinal de que você está obsessivo por desenvolvimento. Os amigos falam para você. Na prática, né, no dia a dia, você vai ver que, sabe aquele sentimento de que você faz curso, faz um monte de coisa, faz um monte de atividades e acaba não fazendo nada? Então, no dia a dia, você vai acabar vendo isso. E as próprias métricas, elas falam por você. Então, a gente não pode passar do ponto. Temos que manter o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, porque isso ajuda, sim, na nossa produtividade e ajuda também a passarmos esse período de forma muito melhor, né? E, para alguns aqui, algumas profissões do amanhã. Por que eu trouxe isso? Porque a gente tem que pensar na nossa carreira. Eu quero continuar sendo agente de viagem. Legal, você vai ter que ser um agente de viagem diferente. Eu quero continuar sendo gerente de vendas, você vai ter que ser um gerente de vendas diferente. Mas olha quantas habilidades e quantas profissões que são novas, né? Dono de produto, analista de qualidade, agile coach, engenheiro de qualidade de software, analista de produtos, algumas aqui que são na parte de desenvolvimento de produtos. Em vendas, olha os caras que são assim algumas analistas de redes sociais, growth hacker, que é o hacker de crescimento, né? Então, especialista de customer success em vendas, né? Então, coordenador de redes sociais, growth manager, representante comercial de vendas. Então, algumas estão vendo aqui aquele negócio do vendedor consultivo, do agente de viagem consultivo, ou aquele cara que tem que se especializar, e várias das competências demandadas aqui que são importantes no futuro. Eu queria chamar a atenção dessas aqui. As competências demandadas para vendas, marketing e conteúdo. Marketing digital, redes sociais, gestão de negócios, destreza digital, propaganda, marketing de produto, vídeo, design gráfico, liderança e escrita. Então, pessoal, a gente chega aqui ao nosso final. Eu vou abrir em algum momento aqui para perguntas. Esses aí são meus contatos que você já tem. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. É extremamente importante que a gente tenha essa consciência de que as coisas vão mudar, mas é possível a gente mudar junto, evoluir, crescer cada vez mais e passar por isso da melhor forma possível, né? A gente está aqui, vivemos momentos duros, mas momentos que certamente vão passar, e por isso a gente não pode deixar. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e a gente não pode baixar a nossa cabeça. A gente tem que estar, acima de tudo, com a nossa mente saudável, porque a partir disso o seu corpo estará saudável, a nossa vida estará saudável. A gente não pode desistir. Não temos esse direito, pessoal. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação, por tudo. E é importante que a gente tenha aí esse bate-papo, essas conversas sempre. Então, como eu falei para vocês, esse foi um material que foi utilizado aí em diversas palestras. Eu queria trazer aqui para a nossa equipe CVC também, né? Então, são palestras fora do ambiente da CVC, em universidades. Então, e por isso que eu não vou responder perguntas a respeito da cabeça para cima, porque o futuro é nosso, o futuro nos espera e certamente estaremos muito mais qualificados para atuarmos nesse futuro e para levarmos tanto as nossas vidas quanto as nossas empresas à frente, tá? Então, um abraço para todo mundo, levanta a cabeça e vamos lá, vamos vencer a Covid, contra a Covid, né? Então, vamos lá e vamos trabalhar direitinho, tá bom? Estou à disposição de todo mundo aí nos contatos que eu já passei e um grande abraço a todos, tá, pessoal? Até a próxima, até o próximo encontro com vocês. E a gente vai ter amanhã, para os nossos vendedores, a gente vai ter treinamento na quarta-feira. Temos a semana repleta de coisas aí para falar com vocês, tá? Um grande abraço para todos e até a próxima.